Nunca planejei ser a vilã no casamento da minha própria irmã, mas aqui estou, sentada no meu carro do lado de fora do local da cerimônia, encarando a pequena caixa preta no banco do passageiro. Já se passaram meses desde que Melissa me disse que eu não era bem-vinda no dia perfeito dela. Meses com meu estômago se revirando cada vez que meu telefone toca, esperando que ela mudasse de ideia. A mensagem dela foi o golpe final quando escreveu: "Só para deixar claro, Emma, por favor, não apareça. Não quero nenhum drama, e você sempre arranja um jeito de criar confusão. É o meu dia especial." Não respondi. O que eu poderia dizer? Que eu descobri que o precioso Rafael dela estava vivendo uma vida dupla? Que eu tinha provas dele se encontrando com o ex-marido da nossa prima Alexis há mais de um ano? Que o homem que ela achava ser perfeito não passava de um mentiroso que ria pelas costas dela o tempo todo? Tentei contar para ela 2 vezes antes, mas em ambas as vezes ela me calou. Me acusou de estar com inveja, de tentar arruinar a felicidade dela como eu supostamente arruinei a festa de formatura dela na faculdade. O que é uma completa mentira. Aliás, eu apenas tive uma intoxicação alimentar naquele dia. Minha mãe a apoiou, claro. Minha mãe sempre fica do lado da Melissa. Por que você não pode simplesmente ficar feliz pela sua irmã uma vez na vida? Ela me perguntou na semana passada, com aquela decepção pairando no ar entre nós, como sempre acontece. Se elas ao menos soubessem o que eu sei. Passei a última semana debatendo o que fazer com as provas. Apagar tudo e deixá-la se casar. Com um mentiroso traidor? Aparecer no casamento e causar uma cena? Nenhuma opção parecia certa. Então, depois de algumas taças de vinho e muito choro de raiva, tomei minha decisão. Coloquei tudo em um pendrive, as capturas de tela das mensagens dele, o perfil de namoro onde ele ainda se listava como solteiro, as fotos que o ex da Alexis compartilhou comigo depois que o confrontei. Ele se sentiu culpado, aparentemente, mas não culpado o suficiente para contar a Melissa ele mesmo. Coloquei o pendrive em uma pequena caixa de joias. Escrevi um bilhete simples que dizia: "Antes de dizer sim, você deveria saber a verdade sobre com quem está se casando. Sinto muito." Então, embrulhei em papel prateado com um laço branco, do tipo que você usaria para um presente de casamento. Parecia inocente o suficiente, mas dentro estava uma bomba que destruiria o conto de fadas perfeito dela. Agora, enquanto observo os convidados chegando com suas roupas elegantes, rindo e tirando fotos, me pergunto se estou fazendo a coisa certa ou se estou apenas provando que Melissa está certa, que eu realmente sou a irmã tóxica que arruína tudo. Mas então penso no rosto presunçoso de Rafael, como ele me abraçou na festa de noivado deles e sussurrou: "Estou tão feliz que vamos ser família", enquanto sabia que estava vivendo uma completa mentira. Minhas mãos param de tremer. Ligo o carro. Posso não estar convidada, mas vou entregar este presente de um jeito ou de outro. Estaciono o carro a algumas quadras da chácara onde acontece o casamento. Não posso simplesmente entrar pela porta. Da frente, seria barrada na hora. Visto um casaco preto simples por cima da minha blusa, tentando ficar o mais discreta possível. O local é lindo, todo decorado com flores brancas e luzes. De longe, consigo ver os convidados se acomodando, todos sorridentes, sem fazer ideia do drama que está prestes a acontecer. Minha mão aperta a caixinha embrulhada. Parte de mim ainda se pergunta se estou indo longe demais, se deveria simplesmente engolir o que sei e deixar minha irmã viver na ignorância. Talvez ela fosse mais feliz assim, mas então me lembro das mensagens que li, das fotos que vi, da forma como Rafael falava dela pelas costas, chamando-a de minha fachada perfeita para o ex da Alexis. Não, ela merece saber. Não posso deixá-la prometer passar a vida inteira com alguém que a considera apenas uma fachada. O problema é como entregar o presente sem ser vista. Não posso simplesmente aparecer lá e entregá-lo a ela. Precisaria de um cúmplice. Dou a volta pelos fundos da chácara, onde os funcionários do buffet e decoradores ainda estão finalizando os últimos detalhes.
Consigo me misturar entre eles por alguns minutos, observando o movimento. É quando vejo Lara, a melhor amiga de Melissa desde a escola, entrando no banheiro feminino na área externa. Lara sempre foi legal comigo, mesmo quando minha irmã e eu brigávamos. Talvez ela me entenda. Talvez ela me ajude. Respiro fundo e caminho até lá, sem ser notada pelos outros convidados. Espero do lado de fora até que ela saia. Quando finalmente abre a porta, seu rosto mostra surpresa ao me ver. Emma, o que você está fazendo aqui? Melissa disse que você não viria. Ela olha para os lados, nervosa, como se temesse que alguém nos visse conversando. Seguro seu braço de leve e sussurro. Lara, eu preciso da sua ajuda. É importante. Não estou aqui para causar confusão, juro. Só preciso que você entregue algo para Melissa antes da cerimônia começar. É sobre Rafael. É sério. Ela me olha desconfiada, mas posso ver em seus olhos que está curiosa. O que tem no pacote? Lara pergunta, olhando para a caixinha. Em minhas mãos. Hesito por um instante, mas decido ser honesta. Se vou pedir sua ajuda, ela merece saber no que está se metendo. Provas. Provas de que Rafael está traindo Melissa, com o ex-marido da nossa prima Alexis. Os olhos dela se arregalam tanto que quase saem da órbita. O quê? Você tem certeza disso? Ela sussurra chocada. Confirmo com a cabeça e explico resumidamente como descobri tudo. Conto sobre os perfis online, as mensagens, as fotos. Conto como confrontei o ex de Alexis e como ele confirmou tudo, com detalhes que só poderiam ser verdade. Eu tentei contar para ela antes, Lara. 2 vezes. Ela não acreditou em mim. Disse que eu estava com inveja, que eu queria arruinar a felicidade dela porque a minha vida é um desastre. Então achei melhor reunir provas concretas. Mostro rapidamente algumas capturas de tela no meu celular, o suficiente para convencer Lara de que não estou inventando nada. Ela cobre a boca com a mão, horrorizada. Meu Deus! Coitada da Melissa. Lara fica em silêncio por alguns segundos, processando tudo. Posso ver o conflito em seu rosto. Emma, se eu entregar isso agora, vou destruir o dia dela. Balanço a cabeça. Não, Lara. Rafael já destruiu. Eu só estou impedindo que ela cometa o maior erro da vida dela. Olho nos olhos dela, implorando silenciosamente. Preciso que ela entenda. Você acha justo ela se casar sem saber? Se fosse você, não gostaria que alguém te contasse? Lara suspira profundamente. Por fim, estende a mão. Ok, eu vou entregar. Mas não vou dizer que foi você quem mandou. Pelo menos não de início. Vou apenas dizer que é urgente e que ela precisa ver antes da cerimônia. Entrego o pacote sentindo um misto de alívio e apreensão. Obrigada, Lara, de verdade. Ela guarda o presente na bolsa e me olha uma última vez. Espero que você saiba o que está fazendo. Fique por perto. Acho que ela vai precisar de você depois. Assinto e observo Lara voltando para o salão, carregando a bomba relógio que mudará o curso daquele dia. Encontro um lugar discreto, ao lado de uma árvore grande, de onde posso observar o movimento sem ser notada. A cerimônia está prestes a começar. Vejo Melissa em uma sala lateral, cercada por madrinhas ajustando seu vestido. Ela está linda, radiante. Por um segundo, sinto uma pontada de culpa. E se eu estiver errada? E se, de alguma forma, tudo não passar de um mal-entendido? Mas então vejo Rafael chegando com seus padrinhos, sorrindo e distribuindo tapinhas nas costas, como se fosse o homem mais feliz do mundo. Meu estômago revira. Conheço aquele sorriso. É o mesmo que ele deu quando me abraçou no noivado, fingindo que não estava enganando minha irmã. Sinto o gosto amargo da raiva subindo pela garganta. Não estou errada. As provas são claras demais. Ele é um mentiroso, e Melissa merece saber antes de dizer sim para uma vida de traições. Os minutos se arrastam. Observo Lara entrando na sala onde Melissa está se arrumando. Meu coração dispara
Ela vai entregar o pacote agora. Tento imaginar a cena. Minha irmã abrindo o presente, vendo o pendrive, conectando no celular, ou laptop de alguém, assistindo as provas se desenrolarem diante de seus olhos. Como ela reagirá? Choro, raiva, negação. Não consigo ver o que está acontecendo lá dentro, e a espera é angustiante. Mais convidados chegam, e a música começa a tocar suavemente. Parece que a cerimônia vai começar em breve. Será que Melissa já viu? Será que ela vai cancelar tudo? Ou vai fingir que nada aconteceu e seguir com o casamento? Minha mãe aparece, usando um vestido azul elegante, cumprimentando convidados com aquele sorriso falso que ela usa em eventos sociais. Ela parece tranquila. Será que Melissa não contou a ela sobre o presente? Ou será que Lara não entregou? A incerteza me corrói. Decido me aproximar um pouco mais, arriscando ser vista, só para tentar entender o que está acontecendo. Contorno o salão, mantendo-me nas sombras, e me aproximo da janela lateral da sala onde Melissa estava se arrumando. Não vejo ninguém lá dentro agora. Estranho. Olho para o local da cerimônia e vejo que os convidados estão todos sentados. A música está tocando. Rafael está no altar, parecendo ansioso, conversando com o padre. Tudo parece normal, como se nada tivesse acontecido. Meu coração afunda. Lara não entregou o presente? Ou pior, entregou e Melissa decidiu ignorar? Começo a me sentir uma idiota. É claro que ela não acreditaria em mim, nem mesmo com provas. Ela sempre foi cega quando se trata de Rafael. Sempre o defendeu, mesmo quando ele dava sinais claros, de que não era confiável. Talvez eu devesse ir embora. Aceitar a derrota. Deixá-la cometer esse erro, já que é o que ela tanto quer. Estou prestes a me virar e sair quando vejo um movimento. É minha mãe, andando rapidamente em direção aos fundos da chácara, com o rosto tenso. Logo atrás dela vem Lara, parecendo aflita. Algo aconteceu. Sigo-as discretamente. Elas entram em outra sala, menor, mais afastada. Quando me aproximo, ouço gritos. É a voz de Melissa. Como ele pôde? Como ele pôde fazer isso comigo? Meu coração acelera. Ela viu. Ela sabe. Ouço minha mãe tentando acalmá-la, dizendo coisas como: deve ser um mal-entendido e talvez sejam fotos antigas, de antes de vocês. Mas Melissa não está ouvindo. Você viu a data nos e-mails, mãe. É de 3 semanas atrás. E aquele vídeo. Meu Deus. Como ele pôde? E com o Marco, o ex-marido da Alexis. O choro dela é tão forte, tão cheio de dor, que sinto meus próprios olhos se encherem de lágrimas. Eu queria protegê-la, não devastá-la, mas era necessário. Coloco-me contra a parede, respirando fundo. O que acontecerá agora? A porta da sala se abre de repente, e minha mãe sai apressada. Vou buscar água com açúcar para ela, diz para Lara, que está parada na porta. Não me vê escondida ali perto. Alguns minutos depois, ouço a voz de Rafael. Onde está a noiva? Estamos todos esperando. Ele parece irritado, impaciente. Os convidados devem estar se perguntando o que está acontecendo. Minha mãe volta, com a água e entra na sala novamente. Ouço-a dizer: Melissa, querida, os convidados estão esperando. O que você quer fazer? Há um silêncio tenso. Então, a voz de minha irmã, agora controlada, quase fria. Chame Rafael aqui, só ele. Quero falar com ele a sós. Minha mãe tenta argumentar, mas Melissa insiste. Lara é enviada para buscar Rafael, enquanto minha mãe permanece com Melissa. Escondo-me melhor quando Rafael passa, seu rosto uma máscara de irritação. O que está acontecendo? A cerimônia deveria ter começado há 15 minutos. Ele entra na sala e a porta se fecha. Não consigo ouvir o que dizem no início, as vozes são abafadas, mas logo o volume aumenta. Como você pôde? A voz de Melissa ressoa. Do que você está falando? Rafael responde, soando confuso,
mas posso detectar o pânico crescente em sua voz. Não minta para mim! Eu vi tudo! Os e-mails, as fotos, o vídeo com o Marco. O silêncio que segue é ensurdecedor. Então, a voz de Rafael, agora mais baixa, tentando ser conciliadora. Melissa e amor, não é o que parece. Ela ri, uma risada amarga, cortante. Não é o que parece? Você está transando com o ex-marido da minha prima. Há quanto tempo? Isso está acontecendo? Todo esse tempo que estamos juntos, nosso relacionamento inteiro foi uma mentira? A voz dela quebra na última palavra e meu coração aperta. Rafael começa a se explicar, dizendo que foi só algumas vezes, que não significou nada, que ele a ama de verdade. Mentiras desesperadas de um homem encurralado. A porta se abre violentamente. Melissa sai, ainda de vestido de noiva, maquiagem borrada pelas lágrimas, segurando o pendrive na mão. Nossos olhares se cruzam. Ela para. Foi você, Melissa diz, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Não consigo ler sua expressão. Raiva, gratidão, decepção. Um pouco de tudo, talvez. Fico paralisada, sem saber o que dizer. Rafael aparece atrás dela, o rosto vermelho, uma mistura de vergonha e raiva. Você, ele aponta para mim. Você fez isso. Você sempre quis nos separar. Minha irmã se vira para ele, o olhar gélido. Cala a boca. Você não tem direito de falar nada agora. Ele tenta pegar o braço dela, mas ela se afasta bruscamente. Não me toque. Nunca mais me toque. Minha mãe aparece, olhando confusa entre nós três. Quando me vê, seu rosto endurece. Emma, o que você está fazendo aqui? Você não foi convidada. Melissa se vira para nossa mãe. Ela me salvou de cometer o maior erro da minha vida, que é mais do que você fez. O silêncio que segue é pesado, cortado apenas pelos murmúrios dos convidados que começam a perceber que algo está errado. Minha mãe me olha, depois olha para Melissa, depois para Rafael, tentando entender a situação. O que está acontecendo aqui? Ela pergunta finalmente. Melissa levanta o pendrive. Rafael está me traindo. Com o Marco, o ex-marido da Alexis, há meses. E Emma descobriu. Minha mãe arregala os olhos, a boca abre em choque. Rafael tenta mais uma vez. Melissa, podemos conversar sobre isso, em particular? Eu posso explicar. Ela ri novamente. Aquela risada amarga que nunca ouvi antes. Explicar o quê? O vídeo onde você diz que eu sou apenas sua fachada? Que se casa comigo só para manter as aparências? Que na verdade você ama ele? Ela se vira para mim, ignorando completamente. Rafael, como você descobriu? Hesito por um momento, sentindo todos os olhares sobre mim. Por acaso, ele usava o mesmo apelido em fóruns online que usava quando jogávamos juntos. Vi as mensagens, as fotos. Depois confrontei Marco. Ele confessou tudo. Melissa acena com a cabeça, processando a informação. Por que você não me contou antes? Eu tentei, respondo simplesmente. 2 vezes, você não acreditou em mim. O burburinho dos convidados aumenta. Alguns já se levantaram, confusos com o atraso e agora com o drama nos bastidores. Minha mãe, sempre preocupada com as aparências, tenta controlar a situação. Vamos todos nos acalmar. Melissa, querida, vamos conversar em particular. Podemos adiar a cerimônia, dizer que você passou mal. Melissa olha para ela incrédula. Adiar? Você acha que eu ainda vou me casar com ele depois disso? Ela se vira para os convidados que agora se aglomeram perto da entrada, curiosos. Respira fundo e anuncia em voz alta. O casamento está cancelado. Peço desculpas a todos. Rafael não é quem eu pensava que fosse. Um murmúrio chocado percorre a multidão. Rafael tenta impedi-la, segurando seu braço. Melissa, pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos conversar primeiro. Ela se desvencilha. Não temos nada para conversar. Acabou. Ele olha para mim,
os olhos cheios de ódio. Isso é culpa sua. Você sempre teve inveja da sua irmã. Sempre quis destruir a felicidade dela. Antes que eu possa responder, Melissa se coloca entre nós. Não se atreva a culpá-la. A culpa é sua. Só sua. Você mentiu para mim. Você traiu minha confiança. Emma só me mostrou a verdade. É a primeira vez que minha irmã me defende assim. Sinto uma onda de emoção me invadindo. Minha mãe, por outro lado, parece devastada. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que vamos dizer à família? Aos amigos? Melissa se vira para ela, cansada. É isso que te preocupa agora? O que as pessoas vão pensar? Não o fato de que seu futuro genro perfeito é um mentiroso. Que estava me usando? Minha mãe fica sem palavras. Os pais de Rafael se aproximam, confusos. Filho, o que está acontecendo? Pergunta o pai dele. Rafael empalidece. A situação está saindo completamente do controle. Seu filho tem algo a contar para vocês, diz Melissa friamente, entregando o pendrive para o pai de Rafael. Talvez vocês queiram ver isso em casa, em privado. O pai de Rafael olha para o pendrive, depois para o filho, confuso. Rafael parece que vai desmaiar. Seus amigos, padrinhos, familiares, todos estão assistindo enquanto seu mundo desmorona. Alguns convidados já começaram a ir embora, cochichando entre si. A festa acabou antes mesmo de começar. Sinto uma estranha mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por Rafael finalmente ter sido exposto, por Melissa ter evitado um casamento baseado em mentiras. Tristeza pelo sofrimento da minha irmã, pelo embaraço público, pelo dia arruinado. Não era assim que eu queria que as coisas acontecessem. Só queria que ela soubesse a verdade antes de dizer sim. Melissa se afasta, ignorando os chamados de Rafael e os olhares dos convidados. Ela caminha em direção à saída dos fundos e, por instinto, a sigo. Encontro-a sentada em um banco de pedra, o luxuoso vestido branco espalhado ao seu redor como uma poça de leite. Não está chorando. Parece em choque. Posso sentar? Pergunto suavemente. Ela acena com a cabeça. Sentamos lado a lado em silêncio por alguns minutos. Eu sinto muito, digo finalmente. Ela me olha. Por ter descoberto que meu noivo é um mentiroso? Ou por ter arruinado meu dia de casamento? Não sei o que responder. Ela suspira. Foi melhor assim. Melhor descobrir agora do que depois, quando estivéssemos casados. Quando talvez tivéssemos filhos. Ela tem razão, claro. Mas ainda dói vê-la assim, tão quebrada. Como você conseguiu essas provas? Ela pergunta depois de um tempo. E então começo a contar toda a história desde o início. Tudo começou há 3 meses, quando você me pediu para procurar aquelas fotos antigas no meu e-mail para o vídeo de surpresa para o Rafael. Explico a Melissa. Estava procurando no meu Gmail antigo, aquele da época da faculdade, quando vi um e-mail estranho em uma pasta de spam. Era de um fórum, avisando sobre atividade recente de um usuário que eu seguia. Reconheci o nome de usuário. Wolf R83. Era o mesmo que Rafael usava quando jogávamos online juntos anos atrás. Melissa assente, lembrando. Cliquei por curiosidade e fui redirecionada para o fórum. Achei estranho que a conta ainda estivesse ativa, então dei uma olhada no perfil. Foi quando vi as mensagens trocadas com outro usuário, as fotos, os vídeos. Faço uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. No início, não tinha certeza absoluta de que era ele. Mas então vi uma foto onde aparecia a tatuagem dele, aquela do ombro. Era impossível negar. E como você descobriu que era o Marco? Melissa pergunta, a voz baixa, ainda processando tudo. Isso demorou mais. Admito. O outro usuário não usava nome real, claro, mas em uma das conversas falava sobre ser recém-divorciado de uma mulher da nossa família. Citava detalhes específicos: a casa na praia, o cachorro de raça, a carreira dela como advogada. Só podia ser a Alexis. Então,
Confrontei Marco diretamente. Fui até o apartamento dele. Melissa levanta as sobrancelhas, surpresa com minha ousadia. Ele negou no início, é claro. Mas quando mostrei as capturas de tela, os trechos de conversas que eu tinha salvo, ele desabou. Confessou tudo. Disse que começou pouco depois que você e Rafael ficaram noivos, que eles se conheceram em uma festa e... Bem, o resto você já sabe. Engulo em seco, odiando ter que contar esses detalhes para minha irmã, vendo a dor em seus olhos. Marco me deu mais provas, e-mails, mensagens, fotos que Rafael tinha enviado para ele. Disse que se sentia culpado, mas que estava apaixonado. Ele me implorou para não contar para Alexis. Disse que ela o odiaria ainda mais se soubesse. Melissa ria amargamente. Homens, sempre pensando neles mesmos, não é? A porta dos fundos se abre e nossa mãe aparece, o rosto vermelho de irritação e vergonha. Ah, aí estão vocês. Vocês têm ideia da vergonha que estamos passando lá dentro? Os convidados não sabem o que dizer. Os pais do Rafael estão devastados, o buffet está pronto e ninguém vai comer. Ela olha para mim com raiva. E você? Como se atreve a aparecer aqui e causar toda essa confusão? Eu te proibi especificamente de vir. Melissa se levanta, enfrentando nossa mãe. Ela me salvou, mãe. Rafael estava me traindo, com um homem. Ele ia se casar comigo vivendo uma mentira. Nossa mãe balança a cabeça, incrédula. Isso deve ser algum tipo de engano. Rafael... Não é. Ele não seria. Ela não consegue nem dizer a palavra. Sempre tão tradicional, tão preocupada com as aparências. Não é engano, afirmo, firme. Tenho provas, conversas, fotos, vídeos. Ele admitiu tudo quando Melissa o confrontou. E você, nossa, mãe se vira para mim, ignorando completamente o que acabei de dizer. Você não podia ter esperado até depois do casamento para criar esse drama? Ou pelo menos ter falado em particular com sua irmã? Precisava humilhá-la na frente de todos? Sinto a raiva subindo pelo meu peito. Eu tentei falar com ela antes, 2 vezes. Vocês duas me chamaram de invejosa, de problemática. Disseram que eu queria arruinar a felicidade dela. Ela me proibiu de vir ao casamento. Lembra? O que mais eu poderia fazer? Minha voz ecoa pelo jardim, anos de frustração escapando de uma vez. Melissa coloca a mão no meu ombro, um gesto surpreendente de solidariedade. Ela está certa, mãe. Eu não acreditei nela quando tentou me avisar. Achei que era só. Bem, achei que ela estava com ciúmes, que queria me ver infeliz porque a vida dela não estava indo bem. Ela me olha com arrependimento. Me desculpe por isso. São palavras que nunca pensei que ouviria da minha irmã. Tudo bem, respondo, a garganta apertada com emoção. O importante é que você descobriu a verdade antes de se casar com ele. Os convidados começam a se dispersar. De longe, vemos Rafael discutindo com os pais, gesticulando freneticamente, tentando se explicar. Alguns amigos nossos se aproximam timidamente, preocupados com Melissa. Lara é a primeira a chegar até nós. Mel, você está bem? Posso fazer alguma coisa? Melissa balança a cabeça, parecendo exausta. Só quero ir para casa e esquecer que esse dia existiu. Olha para o vestido de noiva, agora sujo e amassado. Acho que vou queimar esse vestido. Tento sorrir, mas o clima ainda é pesado demais. Minha mãe continua em negação, insistindo que deve haver alguma explicação. Talvez tenha sido só uma fase, uma curiosidade. Homens às vezes têm essas. Confusões. Melissa revira os olhos. Mãe, ele dizia para o Marco que eu era uma fachada, que só estava se casando comigo para agradar a família e manter as aparências. Não há explicação que conserte isso. Pessoas passam por nós, olhando curiosas, cochichando. O constrangimento é palpável. Alguns familiares mais próximos se aproximam para oferecer apoio, enquanto outros preferem se afastar, desconfortáveis com o escândalo. Melissa parece não se importar mais.
Ela tira a aliança de noivado e a contempla por um momento. 2 anos da minha vida, murmura. 2 anos acreditando em uma mentira. Então, num gesto repentino, joga a aliança na fonte decorativa próxima de onde estamos. O pequeno anel dourado afunda rapidamente, desaparecendo na água. Um silêncio se instala entre nós. E agora? Pergunto finalmente. Melissa suspira profundamente. Agora vou para casa, tirar esse vestido, tomar um banho demorado e, provavelmente, uma garrafa inteira de vinho. Amanhã começo a pensar no que fazer com os presentes, em como explicar para os parentes distantes, em como seguir com minha vida. Ela olha para mim e, pela primeira vez desde que éramos crianças, vejo gratidão genuína em seus olhos. Você vem comigo? Não quero ficar sozinha hoje. Assinto, sentindo um nó na garganta. É o primeiro passo para reconstruir nossa relação de irmãs, destruída por anos de competição e ressentimentos. Claro que vou. No caminho para casa, no banco de trás do Uber, Melissa recosta a cabeça no meu ombro, exausta. O vestido de noiva mal cabe no carro, e o motorista nos olha pelo retrovisor, claramente curioso, mas educado demais para perguntar o que aconteceu. Minha mãe decidiu ficar para trás, dizendo que precisava resolver as coisas e se desculpar com os convidados. Na verdade, acho que ela não consegue encarar a realidade ainda. Sempre foi assim. Quando algo desagradável acontece, ela prefere fingir que não está acontecendo, se concentrar na logística, nas aparências. O celular de Melissa não para de tocar. Amigos, familiares, todos querendo saber o que aconteceu. Ela desliga o aparelho depois da 5ª chamada. Não quero falar com ninguém hoje, murmura. Concordo silenciosamente. Ela acabou de ter o pior dia de sua vida. Merece alguma paz. Quando chegamos ao apartamento dela, ainda vejo as malas prontas para a lua de mel no canto da sala. Paris. Eles iriam para Paris amanhã. Melissa olha para as malas e ri, um riso sem humor. Eu deveria ter desconfiado quando ele insistiu tanto para irmos para a França. Provavelmente conhece todos os clubes gays de Paris. Ela caminha até o quarto, arrastando o vestido pelo corredor. Me ajuda a tirar isso? Pede. E eu a sigo. O vestido tem dezenas de minúsculos botões nas costas. Levo quase 10 minutos para soltá-los todos. Quando finalmente se livra do vestido, Melissa parece respirar pela primeira vez em horas. Vai até o closet, pega uma camiseta velha e um short e se dirige ao banheiro. Vou tomar um banho. Tem vinho na geladeira, se quiser abrir. Assinto e vou para a cozinha. Encontro uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. Enquanto abro a garrafa, ouço o chuveiro ligado. E logo depois, o som inconfundível de choro. Um choro profundo, dolorido. O tipo que vem do fundo da alma. Sinto meus olhos se encherem de lágrimas também. Apesar de tudo, nunca quis ver minha irmã sofrer assim. Melissa sai do banho 1 hora depois. Olhos inchados, mas mais calma. Sentamos na varanda com as taças de vinho, observando o sol se pôr. O céu está tingido de laranja e rosa, irônico em sua beleza num dia tão terrível. Sabe o que é pior? Ela diz depois de um longo silêncio. Uma parte de mim sabia. Havia sinais. Ele sempre foi tão distante. Fisicamente. Sempre tinha desculpas. Trabalho, estresse, cansaço. Eu me convenci de que era normal, que relacionamentos ficam assim com o tempo. Ela toma um gole do vinho. E quando você tentou me avisar? Eu não quis ouvir porque, no fundo, tinha medo de que fosse verdade. Era mais fácil acreditar que você estava com inveja do que aceitar que o homem que eu amava estava vivendo uma mentira. Não sei o que dizer, então apenas seguro sua mão. Ficamos assim por um tempo, compartilhando um silêncio que, pela primeira vez em anos, não está carregado de tensão ou ressentimento. Por que fomos tão distantes todos esses anos? Melissa pergunta de repente. A pergunta me pega de surpresa. Penso em todas as brigas, as competições, as vezes que nos magoamos mutuamente. Não sei,
respondo honestamente. Acho que crescemos diferentes demais. Você sempre foi a perfeita. Boas notas, bom emprego, namorados perfeitos. Eu sempre fui a rebelde, a problemática. Dou de ombros. E mamãe sempre deixou claro quem era a filha favorita. Melissa franze o senho. Eu sempre achei que ela te amava mais, que só era mais dura comigo porque esperava mais. Isso me surpreende. Sério? Ela literalmente me impediu de vir ao seu casamento porque achava que eu ia causar problemas. Melissa suspira. Ela só se importa com as aparências. Sempre foi assim. Nunca quis saber como nos sentíamos de verdade. Toma um gole do vinho, sentindo o amargor. É verdade. Nossa mãe sempre esteve mais preocupada com o que os outros pensariam do que com nossa felicidade real. Talvez seja por isso que acabamos competindo pela aprovação dela. Uma aprovação que, no fundo, nunca significou nada. À meia-noite, estamos na terceira garrafa de vinho. Melissa colocou música alta. Aquelas músicas de término de relacionamento que são clichês, mas reconfortantes. Whitney Houston cantando que ela sempre amará alguém, Gloria Gaynor sobrevivendo, Adele mandando alguém para o inferno. Em algum momento começamos a rir. De tudo. Da situação ridícula, do vestido jogado no chão da sala, das mensagens, de Rafael implorando por uma chance de explicar o que francamente não tem explicação. Ele me mandou 30 mensagens nos últimos 5 minutos, Melissa diz, olhando para o celular que finalmente religou. Foi só sexo. Não significou nada. Eu te amo de verdade. Ela revira os olhos dramaticamente e toma mais um gole de vinho. Como se isso fizesse diferença, como se o problema fosse só ele ter transado com outra pessoa. Ela balança a cabeça, incrédula. O problema é a mentira, a vida dupla. O fato de ele estar prestes a se casar comigo sabendo que nunca seria feliz, que nunca seria autêntico. O que você vai fazer agora? Pergunto quando a música diminui e um momento de sobriedade retorna. Melissa suspira, contemplando o líquido escuro em sua taça. Não sei. Cancelar a lua de mel, obviamente. Devolver os presentes. Aguentar as fofocas, os olhares de pena. Ela faz uma pausa. Talvez viajar um pouco, sozinha. Sempre quis fazer isso, mas Rafael detestava a ideia. Um pequeno sorriso aparece em seu rosto. O primeiro verdadeiro sorriso do dia. Na verdade, havia muita coisa que eu queria fazer e que ele não gostava. Acho que agora posso finalmente fazer essas coisas. Há uma centelha de libertação em seus olhos que me faz sorrir também. E você? Ela pergunta. O que vai fazer com sua vida agora que cumpriu a missão de expor meu noivo traidor? É uma brincadeira, posso ouvir pelo tom de sua voz. Mas tem um fundo de verdade. Sinceramente? Não sei, respondo. Achei que você nunca falaria comigo de novo depois disso. Que me odiaria para sempre. Não planejei além de te mostrar a verdade. Melissa estende a mão e aperta a minha. Bem, acho que vamos ter que descobrir juntas então. Como as irmãs que deveríamos ter sido todos esses anos. Na manhã seguinte, acordamos na sala. Melissa no sofá e eu no chão, entre garrafas vazias e caixas de pizza meio comidas. Minha cabeça lateja como se um martelo estivesse batendo contra meu crânio. E posso ver pela expressão de Melissa que ela não está muito melhor. Seus olhos estão inchados, metade ressaca, metade choro da noite anterior. O vestido de noite de noiva, aquela obra-prima de renda e pérolas que custou uma fortuna, está amassado num canto como um lembrete cruel do dia anterior. Olhamos uma para a outra e, sem dizer uma palavra, começamos a rir. É um riso dolorido que faz nossas cabeças pulsarem ainda mais. Mas é genuíno. É um riso de cumplicidade, de reconhecimento do absurdo da situação. É o tipo de riso que compartilhávamos quando éramos crianças, antes que a competição e o ressentimento entrassem em nossas vidas.
Quem diria que o suposto dia mais feliz da vida de Melissa terminaria assim, com nós duas jogadas na sala de ressaca mais próximas do que estivemos nos últimos 10 anos. O relógio na parede marca 11h27. Em outro universo, minha irmã estaria agora entrando em um avião para Paris, usando uma aliança nova, começando sua vida de casada. Em vez disso, está aqui, com o cabelo desgrenhado e a maquiagem de ontem, borrada, tentando não vomitar com o cheiro de pizza fria. A campainha toca, fazendo-nos sobressaltar como gatos assustados. O som parece 10 vezes mais alto com nossas cabeças sensíveis. Melissa geme e cobre a cabeça com uma almofada, afundando, ainda mais no sofá. Se for o Rafael, diga que eu mudei de país. Melhor, diga que eu morri. Ou que ele vai morrer se insistir. Murmura dramaticamente. Levanto-me, cambaleando um pouco, e vou até a porta, passando diante do espelho do corredor. Meu Deus, estou horrível, com o cabelo apontando em todas as direções e manchas de vinho na camisa. Abro a porta lentamente, preparada para qualquer coisa. Rafael implorando, algum convidado curioso, talvez até repórteres de fofoca locais atrás da história suculenta do casamento cancelado. Mas é nossa mãe, impecavelmente vestida como sempre em um conjunto bege elegante, cabelo e maquiagem perfeitos, como se não tivesse passado pelo fiasco de ontem. Ela segura 2 sacolas grandes de compras e me olha de cima a baixo com aquela expressão que conheço tão bem, um misto de desaprovação e resignação. Pelo amor de Deus, você está com uma aparência horrível, ela diz ao passar por mim, sem esperar convite. O perfume caro dela faz meu estômago revirar. Ela entra na sala e sua expressão se intensifica ao ver a cena completa. Melissa esparramada no sofá, as garrafas vazias, as caixas de pizza, o vestido de noiva jogado. Suspirando pesadamente, coloca as sacolas na bancada da cozinha e começa a tirar coisas de dentro. Café fresco, analgésicos, frutas, ovos, pão, suco. Os movimentos dela são precisos, eficientes, como sempre. Vim fazer o café da manhã para vocês. E conversar. O tom dela está diferente. Não é o habitual. Tom crítico e controlador. Há algo mais suave, quase vulnerável. Melissa aparece na entrada da cozinha, ainda parecendo um desastre ambulante. Cabelo emaranhado e olhos inchados, mas pelo menos de pé, apoiando-se no batente da porta como se precisasse dele para se manter vertical. Se você veio defender, o Rafael pode voltar por onde veio, ela diz, a voz rouca e áspera, preparada para mais uma batalha. Nossa mãe, surpreendentemente, não revida. Em vez disso, suspira profundamente enquanto enche a cafeteira com água. Na semana seguinte, estou ajudando Melissa a empacotar as coisas de Rafael para devolvê-las. É uma tarefa estranhamente íntima e invasiva. Dobrar suas camisas, recolher seus livros, separar o que é dele do que é dela depois de quase 3 anos de relacionamento. Cada objeto parece contar uma história, e muitas dessas histórias agora estão manchadas pela mentira. A escova de dentes azul no banheiro, o par de chinelos ao lado da cama, o casaco de couro que ele sempre deixava no gancho perto da porta, tudo agora parece pertencer a um estranho, não ao homem que minha irmã achava que conhecia e amava. Encontramos uma caixa de sapatos no fundo do closet, escondida atrás de malas antigas. Isso é estranho, diz Melissa, franzindo o senho. Nunca vi essa caixa antes. Ela a abre com cuidado, como se temesse que algo pudesse saltar de dentro. O que encontramos são mais evidências de sua vida dupla. Ingressos de shows para noites em que ele disse estar trabalhando até tarde, recibos de hotéis em cidades onde supostamente estava em viagens de negócios, fotos de Rafael com Marco, recibos de presentes que Melissa nunca recebeu, e mais chocante de tudo, uma segunda aliança que não era a de noivado. É simples, discreta. Uma banda de ouro sem adornos. Há uma data gravada no interior. Melissa fica olhando para ela por longos segundos, segurando o pequeno objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. É algum tipo de aliança de compromisso? Ela diz finalmente.
A voz baixa e distante. Olha a data. É de 6 meses atrás. Enquanto ele estava planejando nosso casamento, estava também fazendo algum tipo de promessa para o Marco. Ela coloca uma aliança de volta na caixa, suas mãos tremendo ligeiramente. Olha para todos aqueles itens em silêncio, seu rosto uma máscara de calma forçada. Depois fecha a caixa e a coloca junto com o resto das coisas. Ele. Mais do que traição. Ela sussurra. Era toda uma vida planejada. Paralela à nossa. Observo seu rosto, esperando lágrimas, gritos, qualquer sinal de colapso, mas ela apenas respira fundo, seus olhos mostrando mais resignação do que dor. Sabe o que é realmente estranho? Ela diz, sentando-se na beira da cama, passando a mão pelo cobertor que ainda precisava ser trocado, o mesmo que ela e Rafael compartilharam por anos. Eu deveria estar completamente arrasada, destruída, incapaz de funcionar. Era o que eu esperava sentir caso algum dia Rafael me traísse. Sempre tive esse medo, sabia? De não ser suficiente, de ele me deixar por outra pessoa. Ela solta uma risada curta, sem humor. Nunca imaginei que seria por um homem, muito menos pelo ex-marido da nossa prima. A vida tem um senso de humor estranho. Ela faz uma pausa, contemplando suas mãos, o dedo anular esquerdo ainda com uma marca mais clara onde a aliança de noivado esteve até poucos dias atrás. Mas o que sinto agora, mais do que qualquer coisa, é alívio. Um alívio imenso, como se tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros, como se tivesse escapado de algo muito pior que estava por vir. Ela levanta os olhos para mim e vejo uma nova serenidade lá, algo que não via no olhar de Melissa há muito tempo. E isso me faz pensar. Talvez eu soubesse, em algum nível. Talvez eu sentisse que algo estava profundamente errado, mas não conseguia admitir nem para mim mesma. Concordo com a cabeça, sentando-me ao lado dela. Você escapou de algo terrível, Mel. Imagina descobrir isso depois de anos de casamento, depois de ter filhos, depois de suas vidas estarem completamente entrelaçadas legal e financeiramente? Ela estremece com o pensamento, abraçando a si mesma como se sentisse um calafrio. Eu sei. Por isso, acho que tenho que te agradecer por isso, Emma. Por ter tido coragem de me mostrar a verdade quando todos, inclusive eu, estávamos tentando ignorá-la por conveniência, por medo, por conformismo. Ela alcança minha mão e a aperta com força. Você arriscou nossa relação. Arriscou que eu nunca mais falasse com você. Tudo para me proteger. Isso é o que uma verdadeira irmã faria. Sorrio para ela, sentindo meus olhos umedecerem. Para isso que servem as irmãs, respondo simplesmente. Ela sorri de volta, um sorriso genuíno que ilumina seu rosto cansado, e é como se anos de ressentimento e competição estivessem finalmente se dissolvendo entre nós, como se estivéssemos descobrindo uma nova forma de nos relacionar, mais madura, mais saudável. O celular de Melissa toca com o som característico de mensagem. Ela o pega da mesa de cabeceira e lê em voz alta. É a mamãe. Diz que o Rafael apareceu na casa dela há 1 hora, praticamente implorando de joelhos para falar com você. Ela continua lendo, seu rosto mostrando surpresa crescente. Disse para ele ir embora. Falei que você merece coisa muito melhor e que ele deveria ter vergonha do que fez. Disse que se ele tentar te procurar de novo, vou ligar para os pais dele. Melissa olha para mim, genuinamente pasma. Uau! A mamãe realmente está do meu lado. Quem diria? Assinto, igualmente surpresa. Nossa mãe nunca foi de tomar partido abertamente, sempre preferindo o caminho da paz familiar a qualquer custo, mesmo que essa paz fosse apenas superficial, mesmo que significasse ignorar problemas reais. Ela sempre foi a primeira a querer consertar as coisas, a salvar as aparências, a encontrar desculpas para comportamentos indesculpáveis. Vê-la defendendo Melissa tão ferozmente é algo completamente novo.
Melissa responde a mensagem com um simples "Obrigada, mãe", e então olha ao redor do quarto, agora quase completamente livre das coisas de Rafael. Há espaços vazios nas prateleiras, cabides desocupados no closet, uma metade da cômoda completamente vazia. Em vez de parecer desolador, como espaços vazios normalmente parecem após um término, há algo de promissor, de possibilidades. Um novo começo, ela diz, mais para si mesma do que para mim, respirando fundo como se estivesse sentindo o ar de um lugar novo. Pega o celular novamente e abre um e-mail, mostrando-me uma confirmação de compra. Uma passagem de avião para daqui a 3 semanas. Não para Paris, como seria sua lua de mel, mas para Bali. Resolvi usar o dinheiro que iria para a lua de mel, vou sozinha, por 1 mês inteiro. Sem Rafael, sem trabalho, sem família, sem pressões sociais. Só eu, a praia, livros que sempre quis ler e tempo para pensar. Preciso desse tempo para mim, para redescobrir quem eu sou fora desse relacionamento, fora das expectativas de todo mundo. Sorrio, genuinamente feliz por ela estar tomando as rédeas de sua vida novamente, por ver esse novo lado independente e decisivo de minha irmã, que sempre pareceu tão preocupada com o que os outros pensavam. Isso é absolutamente perfeito. Mel, você merece esse tempo todo para si mesma. Ela hesita por um momento, mordendo o lábio inferior como fazia quando éramos crianças, e ela estava nervosa para me contar algo. Então, com um movimento rápido no celular, abre outro e-mail. Na verdade, comprei 2 passagens. Ela vira a tela para mim, mostrando 2 confirmações lado a lado. Pensei que talvez você quisesse vir comigo? Sei que parece contraditório depois de dizer que quero ficar sozinha, mas acho que poderíamos usar esse tempo para nos reconectar, como irmãs, como amigas, para recuperar todos esses anos que perdemos competindo e brigando. Ela parece vulnerável agora, quase tímida, como se estivesse se preparando para uma rejeição. Entendo completamente, se você não quiser ou não puder. Sei que você tem seu trabalho, sua vida, e talvez você precise de um tempo longe de todo esse drama também. Só achei que talvez fosse bom, para nós 2. Sinto meus olhos se encherem de lágrimas. Depois de tudo que passamos, depois da revelação no casamento, das acusações, do drama, essa é a última coisa que esperava. Melissa sempre foi tão independente, tão distante, tão centrada em sua própria vida. Vê-la estendendo esse ramo de oliveira, não apenas me aceitando de volta em sua vida, mas ativamente me convidando para fazer parte de seu processo de cura, é mais do que eu jamais poderia esperar. Eu adoraria, Mel, respondo com a voz embargada, sem tentar esconder a emoção. Não consigo pensar em nada que eu gostaria mais. Ela sorri, seus olhos também úmidos, e me abraça apertado. E naquele abraço, sinto todas as velhas feridas começando a cicatrizar, as mágoas do passado lentamente se dissolvendo. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estamos realmente começando a construir a relação que deveríamos ter tido todos esses anos, uma baseada em amor genuíno, respeito mútuo e a verdade, por mais dolorosa que seja.